Bom, vamos fazer agora o principal da 7ª semana do Clube do Nipô, campeonato cognitivo, segundo campeonato cognitivo dos iniciantes. Nós vamos discutir os laboratórios digitais, como implantar a governança digital nas organizações. O que eu quero passar para vocês? A gente viu na semana passada que nós temos um ambiente que está mudando, e esse ambiente que está mudando, ele muda radicalmente a forma de resolver o problema, é uma nova cultura. E eu demorei muito tempo para entender isso. Quando eu lancei um livro com o professor Marcos Cavalcante em 2006, eu lancei o livro e a gente fez uma metodologia. O livro chamava Conhecimento em Rede. E a ideia do livro era, a partir do cenário da revolução cognitiva, a gente queria implantar colaboração dentro das organizações. Quer dizer, estimular a colaboração como se fosse um Facebook interno nas organizações e as organizações se aproveitarem dessas novas tecnologias internamente. Então a metodologia que a gente tinha de implantação era uma metodologia que incentivava você criar um polo dentro da organização, e esse polo na organização de um determinado setor, ele iria praticar essa colaboração. E essa colaboração, ela ia ser feita, experimentada naquele polo, Você ia ampliar a colaboração e você então, a partir dali, aquilo ia ser uma coisa tão vitoriosa, com tanto resultado, porque as pessoas iam ser tão diferentes no processo, que aquilo então ia se espalhando aos poucos na organização, ia ser um piloto dentro da organização. E aí fui para a luta, Fizemos o livro e tal, o livro teve um certo sucesso, esgotou, inclusive virou livro recomendado para concurso, como foi o caso do concurso do BNDES, e teve um sucesso e tal, e a gente fiz muita palestra, muito curso, não sei do que. Mas o que aconteceu? Em todos os projetos que eu comecei a implantar isso, dessa maneira, não funcionou. Porque o que acontece? Existia um modelo, digamos, de colaboração, e esse modelo de colaboração que existe nas organizações é o modelo piramidal. Porque as pessoas têm a ilusão de que colaborar é uma coisa nova. Colaborar é trabalhar junto. De junto, laborar. Laborar é trabalho. Então, na verdade, toda vez que você monta uma organização, seja ela qual for, a organização é estruturada no trabalho conjunto. Então, assim, toda organização colabora. Mas toda organização colabora a partir de uma determinada governança. Você tem uma definição de como colaborar. E também internamente, e tem também uma definição de como o pessoal de fora colabora, como o pessoal de fora participa, como é que ele interfere nas decisões. Então é toda uma estrutura que você tem montada. Obviamente que existe espaço num modelo como esse de você ampliar essa possibilidade. Fala, Paulo! Você ampliar essa possibilidade. Mas essa possibilidade, ela está dentro de um determinado ambiente, de um determinado perfil. Então o que vai acontecer? Vai acontecer que o limite que você tem para você poder experimentar e modificar e ampliar essa colaboração é pequeno, É dentro de uma faixa estreita. E o que está sendo praticado fora é uma coisa muito mais larga, muito mais aberta. É diferente. E aí o que aconteceu? Não funcionou. E eu tentando, e fazia, o pessoal se empolgava, os funcionários às vezes se empolgavam.
Começava a ter ideia e os projetos, quando iam se transformar em realidade, eles fracassavam. E aí caiu na minha mão um livro chamado Mídias Sociais na Organização. Dois caras da GAS fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e confirmou que isso não era um problema da nossa metodologia. Os caras chegaram à conclusão que de 400 empresas americanas que tentam esses projetos, 90% delas tinham falhado. Aí eu falei, bom, então tem alguma coisa errada, né? O que está errado aí? O livro, o primeiro, tanto o livro, o primeiro, como o segundo que eu lancei ano passado, foram divididos em duas partes. A parte de cenário, compreensão do fenômeno, se você quiser melhor, né? O diagnóstico, e a parte 2 do tratamento. E aí eu falei, bom, tem alguma coisa errada no diagnóstico, porque eu estou mandando antibiótico que não... Né? Então, o problema é que eu estou com um diagnóstico equivocado, estou tentando um remédio equivocado. Vamos fazer uma revisão do que é que está acontecendo realmente. Não pode ser isso que está acontecendo. Aí já estava terminando meu doutorado, em 2010, né? E aí eu resolvi tentar entender melhor o que estava acontecendo. E aí foi aí que eu cheguei, no que a gente ouviu o vídeo na semana passada, que a gente estava fazendo uma mudança na governança da espécie, e isso acontece. Acontece que porque você aumenta a população, você introduz uma mídia nova, essa mídia nova você dá poder ao cidadão e você introduz um código que permite um novo modelo de colaboração. Então, na verdade, quando a gente introduz esse novo modelo de colaboração, ele não é um modelo de colaboração que pode ser aplicado na atual governança, porque o ambiente tecnológico em que você passa a trabalhar pede uma nova governança. E foi por causa disso que eu diagnostiquei que o método que eu estava usando não estava funcionando. Não tinha consistência. Então o que eu precisava fazer? Eu precisava fazer uma modificação, né? Precisava fazer uma modificação nesse processo. Então eu fiz uma mudança no diagnóstico. Eu estou aqui pensando que eu falei no início que era a 7ª, mas é a 8ª semana. Estou antecipando aqui, só para fazer esse parênteses aqui. Essa já é a 8ª semana, não sei se eu falei agora, estou na dúvida. Bom, fica registrado isso. Então, não estava funcionando, e aí cheguei à conclusão que a tecnologia tem um poder, na tecnologia cognitiva, que reintermedia, que centraliza o conhecimento, ela tem o poder de criar uma nova governança. E aí então a gente criou a nova governança. E essa nova governança, para ser implantada, é muito complicado ela ser implantada dentro do modelo estruturado. E aí a gente vai entrar numa discussão que é interessante, que é o seguinte: uma organização, seja ela qual for, ela é uma organização produtiva. O que ela faz? Ela tem um problema para ser resolvido e ela, para gerar valor, o que ela faz? Ela cria uma forma de resolver esse problema, cria um método para resolver aquele problema, registra aquele método e depois ela sai repetindo o método, ela sai repetindo a fórmula que ela criou. Então as organizações, elas são organizações repetidoras, organizações que elas conservam esse método para gerar valor e gerar receita. Então o problema que a gente tem quando a gente quer introduzir uma mudança tão grande é que as pessoas têm, e eu acho que com razão, receio de que o que está sendo feito vai ter problema. E as pessoas rejeitam claramente, de formas diferentes, né? E dizem, não vai poder fazer isso, porque esse modelo não vai se aplicar e vai acabar criando. Aquele negócio de um pássaro na mão e 2 voando, eu vou querer, é melhor um pássaro na mão que 2 voando. E aí você não consegue implantar. E acho que não vai conseguir mesmo. Bom, aí você tem aquela pergunta, bom, então se não consegue implantar,
E se a gente está entrando na nova governança, como é que faz a ponte entre a governança atual e a nova governança? Bom, aí o que a gente vai fazer? A gente vai introduzir um modelo que é um modelo que começa a ficar mais usual nas organizações em termos de inovação, que é o laboratório de inovação, que é as áreas de pesquisa separada. Você pode chamar o nome que você quiser. Isso já é realidade. Na ilha aqui do Fundão você tem a L'Oréal, tem a Ambev, tem a Intel, né? A própria Petrobras. Todas elas criaram centros de pesquisa e tecnologia para poder criar, inovações disruptivas, inovações mais sofisticadas. Eles tiraram esses centros de dentro da estrutura, porque a estrutura não foi feita para inovar de forma radical. A estrutura é feita para criar processos, implantar processos, repetir processos e melhorar processos. Então, quando a gente está falando disso, está falando de inovação incremental. E continua funcionando. Mas uma mudança mais radical e que você tem que se antecipar, porque às vezes o pessoal está vendo que o mercado, às vezes, aparece um concorrente com uma novidade, ou aparece um novo concorrente, ou aparece um novo processo concorrente. Ou seja, não é nem um concorrente, é um modelo novo. Você tem um táxi e de repente aparece um cara que está oferecendo um cara que não é táxi para te servir. Então, é um processo novo de você resolver um velho problema. Da mesma maneira que o Netflix é um processo novo, que não é o concorrente que aparece, não é uma outra empresa de TV a cabo, mas é uma empresa web que tem filme, que começa a competir inclusive com a indústria de produção de filme. Então você vê que a coisa exige um outro modelo de pensamento, porque nós estamos vivendo uma alta taxa de inovação na sociedade em função da revolução cognitiva. Então, o processo todo, o que eu cheguei à conclusão? Quando eu escrevi o livro 2013, ano passado, eu falei, olha, se você for implantar a governança digital na sua organização, você tem que criar um laboratório separado. Esse laboratório pode ter vários nomes, mas o conceito principal é experimentar a nova cultura num ambiente separado da organização. Ponto. Essa é a norma do negócio. Baseado em quê? Baseado na ideia da Harvard Business Review, que sugere que quando você tiver uma carteira de inovação, essa carteira de inovação ela tem que ter 10% de projetos completamente fora do padrão. Eles sugerem isso. Então eu pego essa ideia, que já é uma ideia que está recorrente na sociedade, e eu uso essa ideia, eu adapto a essa ideia, porque eu tenho essa visão da estratégia dedutiva e percebo da mudança de governança. Então eu introduzo nesses laboratórios o conceito da governança, que é uma coisa, porque eu percebo que isso vai criar uma nova possibilidade. Então, nesse momento, todos os projetos que você vai pensar nesse novo ambiente, você vai pensar projetos que têm colaboração de massa, reputacionismo, participação intensa das pessoas no processo, horizontalização, né? Questionamento de você ter um líder alfa muito definido. E aí você vai começar a experimentar esse novo modelo. Então a gente introduz numa tendência que já existe, que é a criação de laboratórios e centros de pesquisa, e a gente coloca isso do ponto de vista estratégico como uma tentativa de experimentação desse novo modelo de governança digital. E aí você, na verdade, você faz um projeto 2 em 1. O cara já quer inovar de forma disruptiva, mas ele já começa a ter a possibilidade de inovar de forma disruptiva, introduzindo dentro deste processo o estado da arte, né, do que essas novas tecnologias permitem, usufruindo disso e reduzindo as chances de risco e aumentando as oportunidades dele. E a coisa então começou nessa direção, e aí eu
Eu falei, poxa, é difícil vender um troço desse, né? Porque todo mundo, as pessoas têm uma certa dificuldade de querer uma coisa desse tipo, uma coisa mais sofisticada, né? Aí tive a sorte de Aí eu falei pra ele assim, pro Paulo, né, que tinha me contratado, eu falei, Paulo, você topa trabalhar em inovação? Aí fiz a primeira turma, foi o resultado foi muito positivo, as pessoas ficaram muito animadas. Aí fiz a segunda, me contrataram para mais 7 e agora, semana que vem, estou começando mais 7. Então a coisa pegou, nós construímos o primeiro laboratório nessa história, fizemos uma portaria e lá a gente criou um modelo de trabalho, porque não tinha verba para investir em pessoas novas no laboratório ou separar pessoas para o laboratório. Nós investimos, lá o pessoal resolveu usar um pouco aquele modelo do Google. Quer dizer, não é o modelo do Google. Ficou aquele número de 10%, então a gente entrou, cada funcionário lá, ele pode se dedicar no seu tempo 10% para as atividades do laboratório. A gente já avaliou que isso é insuficiente, né? Porque o Google tem essa história que cada pessoa tem a possibilidade de ter 10% das suas atividades dedicadas a projetos pessoais. Então é uma forma de estimular que pessoas possam pensar em inovação individualmente. E não é isso que a gente... Mas você vê que, por exemplo, quando você tem um projeto do Google Glass, você não tem 10% das pessoas, você cria um departamento para fazer o projeto. O que a gente fez lá na Iplan foi um projeto assim, para iniciar os trabalhos, né? Para mostrar a eficácia. Obviamente, ao longo do tempo, você vai ter que investir, vai ter que colocar gente dedicada, né? Com mais tempo para poder cuidar desse processo. Então, isso tudo é o que a gente pode trabalhar nessa nova possibilidade. Aí, depois disso, o que aconteceu lá na prefeitura, a gente entrou, o pessoal da NTT me convidou, agora estou trabalhando na Secretaria Municipal de Educação, criando laboratório também, né? E aí começou a se espalhar, estou já negociando aqui outros projetos parecidos, e isso virou uma metodologia. Então eu acho que quando me perguntam qual é a melhor forma da gente poder abraçar esse mundo da revolução cognitiva dentro das organizações, é um trabalho de criação de áreas, né, inovadoras, disruptivas, fora da estrutura. E quando eu falo fora da estrutura, eu falo que lá na Iplan, por exemplo, eles estão trabalhando internamente, mas é criar uma espécie de espaço, departamento, qualquer que seja ele, e lá a gente criou diretamente ligado à presidência, isso é fundamental, para que você possa exercer esse tipo de atividade, para que a gente possa trabalhar nessa visão, para que a gente possa construir um modelo que seja um modelo que funcione, que seja um modelo que tenha uma perspectiva para a gente poder trabalhar nessa direção. Então, é um espaço separado, e nesse espaço separado nós estaríamos criando a nova organização que está aparecendo. Aí muita gente fala, quando eu falo isso, fala, então tá. Aí você vai pegar os novos processos que você está criando e vai levar para a organização antiga. Eu falo, não é isso. Não é isso, sabe por que não é isso? Porque quando a gente trabalha com as organizações, a gente percebe que a governança está mudando e que a governança atual ela vai, ao longo do tempo, ir reduzindo o espaço da organização atual. Então o que a gente tem que fazer? Esse novo ambiente, ele cria uma nova empresa. E essa empresa atual, esse é o diagnóstico que a gente faz. A empresa atual, ao longo do tempo, ela vai perder espaço, ela vai se criar uma nova empresa. E esse laboratório é uma espécie de óvulo da nova empresa, em que você tem conscientemente,
possibilidade de fazer isso de uma maneira metodológica, teórica, que faz sentido. Vai pegar o exemplo, por exemplo, da cooperativa de táxi, vai lá um consultor digital lá, há 2 anos trabalhando na cooperativa de táxi, aí você fala, esse modelo funciona, é melhor? Então você pode colocar isso. Você vai numa cooperativa de táxi, né? Imagina 2 anos atrás uma cooperativa de táxi, 2 consultores indo lá. Eu com esse método de laboratório e um outro lá querendo melhorar os processos atuais. Você projeta isso em 2 anos, você iria ver que a cooperativa de táxi estaria muito melhor atendida se tivesse um perfil de consultor como o nosso, porque a gente teria mostrado para eles a possibilidade dos aplicativos da colaboração de massa e eles teriam se adiantado em relação a isso, não teriam sido surpreendidos como foram, e várias cooperativas estão se juntando ou fechando porque não fizeram e não entenderam o que estava acontecendo. Então é um exemplo típico. Aí eu vou falar, mas é uma cooperativa de táxi. É uma cooperativa de táxi. Eu falo, mas o que vale na cooperativa de táxi vale para todo mundo, porque cada setor isso vai ter um impacto específico, mas vai acontecer. Porque a gente tem uma fórmula hoje na sociedade de resolver problemas de uma maneira diferente, isso acaba se espalhando que nem fogo em mato seco. Aí você vai falar, tudo bem, então eu vou oferecer isso e tal, aí o cliente não quer. E aí vai dentro daquilo que eu tenho trabalhado, que eu chamo de consultoria orgânica. O cliente não quer. Aí eu vou lembrar a mesma coisa no médico. O médico chega para o paciente e fala, olha, infelizmente, o senhor está com um problema muito sério no pulmão e o senhor vai ter que retirar o seu pulmão. E nós vamos fazer aqui um transplante de pulmão. Não sei nem se existe, mas aceitem a alegoria. Aí o cara fala assim, não, doutor, isso é muito radical e tal. Aí o médico fala, não, olha só, isso aqui é a minha abordagem. Para cada problema existem vários médicos com várias abordagens. Existe acupuntura, existe homeopatia, né? Existe antibiótico, tentar de várias formas e tal. E tem um médico que diz, olha, nessas condições, a única forma que eu considero, né, sei lá, o cara teve um problema ecológico e teve um problema, o pulmão chegou a um determinado nível, o cara fala, tem que tirar, tem que fazer isso. O cara fala que não quer fazer, aí você tudo bem. Aí qual é o papel do médico? Se ele realmente acha que o paciente precisa fazer, ele tem que bater pé, manter firme, fala, então tudo bem. O senhor não pode aqui fazer então uma acupuntura, o senhor não pode fazer uma homeopatia? Aí o que vai acontecer? O médico vai fazer isso, o cara vai ter o problema, o cara vai morrer e o médico que estava atendendo ele vai dizer, poxa, mas eu queria fazer, ele não quis, não sei do que. Não tem essa, o cara tem que dizer, olha, o meu diagnóstico é esse e o meu tratamento é esse. Se você não quiser esse tratamento, não existe só esse tratamento no mundo, mas esse é o meu tratamento, é o meu diagnóstico. Então eu pago, né, pelo bônus e pelo ônus desse negócio. E é o que eu faço sempre. Esse aqui é o meu diagnóstico, esse é o meu tratamento. Se a pessoa não acha que isso faz sentido, não tem problema nenhum. Tem muita gente aí vendendo, né, facilidade aí em relação a essas colaborações. Só que chega no final, as pessoas não colaboram, gastam uma grana preta, e aí depois chegam no final e falam assim, pô, não funcionou. E aí vão ficar procurando motivos por que não funcionou. Os motivos são variados, mas não funciona. Porque pode melhorar um pouco a comunicação, mas a expectativa do projeto, que é fazer uma mudança profunda na organização, para que as pessoas possam mudar a maneira de trabalhar, isso não vai acontecer, né, em organizações tradicionais. Se acontecer, é uma exceção à regra, e eu quero conhecer essa exceção à regra, porque normalmente isso não acontece. Bom, é isso. Deixa aí os formulários todos preenchidos e a gente então vai poder tirar as dúvidas e fazer as discussões nessa 8ª semana, que na verdade é a última semana, a penúltima semana, e a gente semana que vem faz o fecho. É isso.